live lá. Então fala um pouquinho de você, do seu trabalho, da sua É um área de prazer. educação. Sim. Para quem não me conhece, né, eu chamo Marco Antônio, eu sou pastor aqui no Rio de Janeiro, né, a Comunidade Batista Redenção, aqui em Campo Grande, um lugar onde Deus tem me dado o privilégio, junto com a minha esposa, a cuidar do rebanho naquele lugar. Tem sido um momento muito oportuno de aprendizado. A igreja é um lugar onde ensina muito a gente, né, Leclerc? Verdade. É Poxa, nem fala. onde a teologia ela vai se fazer presente no contexto da igreja local, né? É ali que o teólogo é formado e forjado por Deus, né? No contexto da igreja local. Verdade. A gente vive um tempo onde, infelizmente, muitos advogam, são teólogos das mídias, né? Mas não têm essa experiência, essa vivência da igreja local. Isso acaba refletindo, a meu juízo, de uma forma muito negativa, né, no contexto da igreja local. Mas, enfim, então, tenho formação em História, estou fazendo uma especialização também na área de História, teria minha outra formação, gosto muito de unir essas duas áreas, Teologia e História, além do pastorado, casado, como eu falei, com a Cristiane, e A servindo sua igreja fica onde? aqui em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Campo Grande, Terra Boa. Terra boa, terra boa. Cara, você levantou um assunto, eu acho que pode ser o primeiro ponto da nossa conversa, que tem a ver com a conversa que eu tive com o Ricardo antes de você. As duas conversas hoje são nessa mesma linha, né? Nesse mesmo caminho. Você falou sobre as pessoas se acostumaram a um tipo de apacentamento midiático, né? E perderam um pouco dessa coisa da comunidade de fé. E o Ricardo estava falando sobre isso antes comigo, que o discipulado ele se dá de forma pessoal, na pessoalidade, né? Um com o outro, ele é existencial. Ah, como é que você está vendo, cara, essa mudança de paradigma onde as comunidades que viviam dentro de um modelo ali baseado em eventos, em programações, em programas, cursos, agora não tem mais nada para fazer, estão tendo que se virar e quando você vai apacentar o cara, você nem lembra do nome do cara. Como é que você acha que as igrejas estão? Como é que você está vendo esse momento aí? Todo mundo acho que tem sido pego de surpresa, né? Por exemplo, a comunidade é uma comunidade pequena e temos nos reinventado nesse processo aí das mídias de transmissão dos cultos, de escola bíblica dominical, enfim, e outro atendimento pastoral através das mídias, né? Tudo muito novo. Acho que a gente vai precisar amadurecer algumas questões, né? Refletir e com maturidade e sempre à luz da palavra, né? Precisa ser o nosso norte. E acho que as mídias elas vieram para ficar, né? Elas estão aí, elas precisam ser bem utilizadas. Mas no que tange a sua pergunta, no que diz respeito ao discipulado, a, a pessoalidade, a meu juízo, ela nunca vai ser substituída pelas mídias, né? Ela pode ser dirimida de alguma forma, há um encurtamento das distâncias, né? Pelas mídias, você pode fazer um acompanhamento, você pode ligar, pode fazer salas de bate-papo. Nós estamos fazendo aqui, né? Estudando, discutindo assuntos importantes a respeito da nossa fé, mas a pessoalidade, o caráter da igreja local, me parece que ela é insubstituível. Tem um livro muito bom aí sobre discipulado, do A Treliça e a Videira. Vou até colocar aqui na nossa mentalidade Mostra pra discipular. turma aí, mostra pra turma. Aí, ó, livraço, vale a pena. E o livro, ele fala exatamente dessa mudança de paradigma que você está falando. Ou seja, a igreja durante muito tempo, e muitas ainda hoje, tem uma vivência voltada para programas e eventos, e agora ela se vê
refém daquilo que ela mesma criou ao longo do tempo, né? Ou seja, agora Verdade. o que fazer? Já que eu não tenho como fazer os eventos que faria presencialmente, como fazer à distância, né? Então as pessoas estão tendo que se reinventar. E o Pô, processo discipulado da igreja local, que não é um programa, né? Não é um culto, um evento, mas é o coração da igreja, que é a temática que o livro vai apresentar para a gente, né? E quando a gente olha para as escrituras, no final do Evangelho de Mateus, a gente vê a ordem de Jesus, né? Ir de todo mundo e fazer discípulos, né? O texto não diz fazer evento, verdade. criar programas, né? Diz fazer discípulos. E fazer discípulos é um processo ao longo da vida cristã. Não se forma um discípulo da noite para o dia. 3 passos para o discipulado, um programa de 3 meses e depois você já é um discípulo de Jesus, né? Enfim. Virou um curso, né? Não é um curso, é um curso, é uma jornada para a vida, né? Então, acho que as igrejas que entenderem que quando chegar nesse período da pós-pandemia e desenvolver nas suas comunidades de fé uma teologia bíblica de discipulado consistente, elas terão aí muito trabalho pela frente para acolher, receber essas pessoas, né, nas igrejas, mas vai ser extremamente salutar. Mas é necessário que a gente tenha primeiro uma teologia bíblica consistente, robusta, para poder lidar com frente a esses desafios do qual nós estamos vivendo hoje. Então, mas para isso você tem que mudar a maneira de pensar, né, cara? Porque assim, Exatamente. você não tem teologia se não tem ensino bíblico. Então, muitas comunidades de fé trocaram as suas escolas bíblicas por grupos pequenos, que não necessariamente, porque a gente não vai nem discutir aqui a questão do grupo pequeno, porque, de certo modo, algumas igrejas que tinham grupos pequenos sólidos estão resistindo agora. Mas, assim, às vezes o grupo pequeno ele não é bíblico, ele debate assuntos da vida, né, assuntos do cotidiano, e não traz uma reflexão bíblica como deveria trazer. Em vez de você ter a figura do conselheiro, que é o camarada que dá aconselhamento, que senta, que escuta, você tem os influencers, né? Às vezes pelo YouTube e às vezes pelo púlpito também, são os influencers, né? O cara está falando. Você não acha que para que a gente consiga ter um aconselhamento bíblico, um discipulado existencial, a gente vai ter que rever toda a forma de pensar dessa geração? Fazer um pequeno resgate, acho que histórico aqui, acho que vale a pena. Na minha modesta observação, Leclerc, acho que a teologia cristã, seguramente nos últimos 150 anos, ela sofreu um impacto muito destrutivo aí, depois do período aí chamado Iluminismo, né? E os reflexos disso na teologia a gente está colhendo hoje, no mundo chamado pós-moderno ou hipermoderno, dependendo do seu referencial teórico, né? Agora eu não sei nem mais o que é. Depois da pandemia, toda essa teoria virou água, como diria o Bauman. Exatamente, né? Assim, um termo que era muito utilizado até pouco tempo, né? Falando sobre o mundo ocidental ser principalmente na Europa, ser pós-cristã, agora é anticristã agora, né? A expressão está avançando, né? É Não é nem mais verdade. pós, é anticristã, né? É verdade. E aí você pensa nesse contexto que eu estava dizendo dos últimos 150 anos, os reflexos dessa teologia híbrida, né, do qual nós fomos embebecidos dela, a gente tem observado isso nas nossas igrejas locais. E aí, rever o conceito à luz das escrituras do que é ser igreja, me parece que é algo, para esse tempo de pandemia, extremamente pertinente discutir a natureza, propósito da igreja. O que é a Legal. igreja? Legal. Porque a gente às vezes faz uma separação
entre teologia e eclesiologia. Só que ambos precisam andar juntos, né? Você não tem como fazer uma eclesiologia saudável à parte da teologia, que é o que parece. Não no cristianismo, né? De repente você pode ter uma outra igreja, né? De uma outra proposta religiosa, mas no cristianismo a teologia está ligada porque a comunidade é viva, ela não é um prédio, né, cara? Exatamente, é um organismo vivo. E aí a gente repensar, voltar, na verdade, às Escrituras para se aprofundar nas palavras de Jesus, dos apóstolos, né? Principalmente o Novo Testamento, que desenvolve bem esse conceito de igreja. Para esse tempo, é extremamente importante, porque se a gente não tiver uma eclesiologia saudável, quando passar a pandemia, aí vamos ficar perdidos, vamos ficar desorientados, porque se a igreja for conduzida por modismos, né, ideias novas que vão surgindo a cada época, e sempre surgem novidades, né, a cada tempo, a gente não estiver bem embasado, não tiver uma fundamentação bíblico-teológica consistente do que diz respeito à igreja, à eclesiologia, nós vamos arcar com... Já estamos, na verdade, arcando com algumas questões difíceis na igreja local. Os pastores das respectivas igrejas terão muito trabalho quando passar o período da pós-pandemia, porque muitas perguntas virão, né? Verdade. Muitas pessoas que foram apresentadas e surgiram nesse período de pandemia. Acho que a gente faz teologia, a meu entendimento, como um jornal do dia, né? A gente para refletir, amadurecer ideias, discutir as ideias com maior profundidade. Isso demanda... Entendi. Né? Então, assim, como a teologia é tudo muito fresquinha para esse tempo, né? É feita pelas mídias, pela última notícia, pela última novidade, a gente não quer refletir muito. Lembro, por exemplo, de Agostinho, que ao apresentar a doutrina da Trindade, ele ficou mais de uma década refletindo, produzindo, escrevendo sobre esse assunto, né? Tamanha a complexidade, a profundidade. Hoje, a gente quer produzir teologia e discutir sobre esses assuntos que são importantes de maneira prática e pastoral para o vida da igreja em 2 minutos, lendo 2 artigos na internet. E a gente... Então, Marco, mas aí a gente vai entrar numa espiral de debate, vai ter que fazer 30 lives, né? Porque, assim, você tem a pressão dos indicadores, né? Quais são os indicadores de que uma igreja é saudável? Se você pegar lá a obra do Mark Dever, ou do John Stott, ou os textos do Ronaldo Lidó, eles vão dizer que uma igreja é saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que faz missão, tá, tudo bem, mas no senso comum, uma igreja saudável é uma igreja cheia. Né? Então você... Né? Exatamente. Aí você vai lá, não, vou ensinar aqui, vou fazer igual o Lloyd Jones, vou ensinar Romanos 15 anos. O seu evento vai ficar vazio. A pergunta é, você aguenta essa pressão? Ficar ali, né, só dedicado à profundidade das escrituras quando você não tem adesão? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, estou jogando para você responder, que aqui eu só faço pergunta. Outra pergunta é que tem a ver com a qualidade dos que entram, né? Porque essa igreja de eventos performática que a gente tem atraiu muita gente pela música, pela estrutura, pela oferta, tal. E não necessariamente esse grupo é formado por pessoas que nasceram de novo. O cara que não nasceu de novo, ele não tem interesse pela palavra, pela teologia, pela reflexão. Porque a palavra de Deus vai ao encontro do coração que está regenerado, né? Então, a gente teria que mudar o modelo, teria que mudar as propostas da liturgia, a formação dos obreiros.
quase que começando do zero. Problemão que você está arrumando aí, irmão. Rapaz. É difícil porque a sua provocação é pertinente, Leclerc, porque ah, o que me parece que tem acontecido muito nos últimos anos, né, no seio da Igreja Evangélica Brasileira, é que nós adotamos como modelo eclesiológico o pragmatismo. Sim, E aí, ou seja, nós pensamos a igreja e, consequentemente, a teologia, a liturgia, a doutrina, elas estão todas interligadas a partir daquilo que dá certo pois é. e não necessariamente daquilo que é certo. Pode parecer um jogo de semântica, né? Um jogo de palavras aqui, mas faz toda a diferença. A igreja evangélica, boa parte dela, aderiu ao pragmatismo como modelo, como paradigma, né, desse tempo, e ela tem forjado, como você bem pontuou, cristãos que são convertidos não ao evangelho, mas a esse pragmatismo, a essa gramática do evangelho, eu costumo chamar, né? Que são os jargões, que são as frases de efeito, que são as palavras bonitas, esvaziadas muitas vezes do conteúdo. Então as Os pessoas, roteiros, né? roteiros, exatamente, elas adentram às vezes as nossas comunidades de fé, chegam nas nossas comunidades de fé, e às vezes nós somos tentados, como você falou, na nossa comunidade, a aderir a esse modelo também, porque a gente olha a igreja do lado, a igreja está, na linguagem popular e jovial, está bombando, né? Pois é, E aí você olha para a sua comunidade, ela não está bombando, né? Nessa visão exatamente. mercadológica, nessa perspectiva aí de mercado, né? E aí o que acontece? A tentação para que nós, como cristãos, pastores nas igrejas, abracemos um modelo, um paradigma extremamente anticristão, no meu juízo aqui, é muito fácil, porque o sucesso ministerial ele é medido em muitos contextos, né, na atualidade, de acordo com a quantidade de membros que você tem, quantidade de curtidas que você tem nas lives, nas redes sociais, de quantos seguidores você tem. É isso que mede aí até a espiritualidade dos crentes hoje. Exatamente. Se você não tem muita curtida, não tem muitos seguidores, a sua espiritualidade ela é questionável no meio evangélico hoje. Então, voltar ao princípio da palavra e refletir sobre ela com maturidade, com paciência, e ao mesmo tempo encontrar. Há um equívoco, Leclerc, que me parece muito pertinente ainda hoje, desse divórcio de teologia e igreja. Ou seja, teologia é para academia, é para teólogo, é para seminarista, e a igreja é uma outra coisa, completamente diferente. Essa separação entre teologia e igreja é que criou esse espaço, né, esse ato, esse Verdade. buraco, que foi sendo preenchido pelo pragmatismo, pelo esoterismo nas igrejas, né, pelo Verdade. mercantilismo da igreja. Verdade. Os teólogos deixaram de fazer teologia pensando dentro do contexto da igreja local. Eles começaram a fazer Verdade. teologia, é o que quem trabalha fala muito a respeito disso, é o Jonas, inclusive no Jonas Madureira, né? Em várias palestras, às vezes mensagens, no livro que ele escreveu, ele trabalha muito disso também. É a traição dos teólogos. Os teólogos, os pastores têm traído a sua vocação da igreja local e têm Verdade. substituído o seu papel
da igreja local, que é de pastorear o rebanho, alimentar o rebanho com a palavra, com a oração, Verdade, visitação, verdade. o estudo sistemático, consistente das escrituras, né, alimentando de fato e cuidando do rebanho de Deus, por outras Concordo, atividades. Muitas concordo. igrejas hoje, você, um cara experiente também, maduro, tem igrejas que deixaram de ser igrejas e viraram ONG. Pô, cara, tem um monte de problema, né? Você tem líderes que querem o protagonismo, né, e não o discipulado. Então, quando ele está à frente, é maravilhoso. Quando ele não está à frente, ele nem vai, né? Então, por exemplo, eu coordenei um projeto chamado Oficina da Palavra, que eu até depois transformei num site, né? Um Sim. trabalho que eu faço. Eu dei aula 10 anos no mesmo lugar, aula bíblica, teológica, consistente, né? Bem estruturado, assim. O objetivo era ensinar a Bíblia com clareza, dar aos irmãos. Porque o que se fala do púlpito? Não, porque as igrejas não têm ensino, porque as pessoas não investem no discipulado através da Bíblia, porque todo mundo, eu falei, pô, então já que não tem, vamos fazer, né? Então, durante 10 anos, toda semana, semanalmente, estava eu lá ensinando a Bíblia, o Antigo Testamento todo, durante 10 anos, texto por texto, tal. Nenhum líder da igreja ia, entendeu? É As impressionante. lideranças, a liderança que estava acima de mim, a liderança que estava acima de mim diretamente, nunca foi uma vez para dizer, pô, é ruim, para fazer o discipulado, para me orientar, pô, não faz esse caminho não, segue essa direção. Nada, nada. Então, os caras querem o protagonismo, né? Querem o que eu tenho percebido, não sei se você concorda, é que aquela coisa do negue-se a si mesmo desapareceu das nossas comunidades, das escolas teológicas. Você falou da teologia, a gente vai dar aula, você é professor, você sabe disso, o aluno não quer aprender, ele quer te ensinar, né? É Tudo que verdade. você, tudo que você coloca, o cara rebate. Ele não leu nada, ele não sabe nada, ele está começando, mas a partir das experiências que ele tem de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, ele quer te ensinar o que ele acha sobre a verdade. Então a gente está no momento eu diria que a gente está num momento decisório, né, cara, de recuar, cada um na sua casa agora no confinamento aí, ou repensar e promover um ato de profunda resistência a esse sistema que se impõe. O discipulado é uma questão fundamental, né? Porque a gente não vê processos de discipulado como a Bíblia, né? Um ensinando o outro. A gente não vê isso acontecer nas comunidades. Esse cuidado pastoral nesse tempo de pandemia é extremamente importante, Leclerc, porque, como você trouxe a questão do discipulado, se a gente não discipula, estamos deixando de ser igreja. Então, assim, esse processo de discipulado que as escrituras nos apresentam, ele está no centro da igreja. É uma igreja que deixou de discipular, consequentemente, ela vai substituir isso por outros elementos. E aí o cuidado pastoral aqui no sentido não apenas exercido por pastores, mas cuidado pastoral no sentido amplo de cuidado mútuo da igreja local, ele vai se perdendo. Aquela ideia de aconselhar uns aos outros, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, né? Os São mandamentos questões recíprocos, né? exatamente do qual nós temos perdido muito nesse tempo, porque, como você pontuou, não só pastores, infelizmente, muitos cristãos querem esse protagonismo, querem apenas um lugar de destaque, enquanto nós somos chamados, na verdade, para servir. A grande questão que tem surgido nesse tempo é que muitos cristãos, infelizmente, não estão dispostos a servir uns aos outros. Nós Verdade. queremos ser servidos. E aí
quando a igreja ela perde a sua essência, né, de ser igreja, ela vai aos poucos se desvirtuando e vai seguindo por caminhos muitas vezes tortuosos e nebulosos também. Então é um momento, nesse tempo, da gente trazer novamente à luz da palavra as nossas comunidades de fé, esse retorno à palavra de maneira simples, ao mesmo tempo profunda, nas nossas igrejas, de forma que não haja essa dicotomia, como eu falava, entre o conhecimento bíblico profundo e a vida prática, porque a maneira como nós pensamos é como nós vamos agir. Então as pessoas acham, todo mundo, como o R.A. Sproul, né? Aquele livro Todos Somos Teólogos, né? De fato, a grosso modo, todo mundo faz teologia. Todo mundo pensa alguma coisa sobre Deus, né? De alguma forma. Exatamente. A questão que eu vi essa semana numa das lives que eu acompanhava é se nós somos bons teólogos e fazemos boa teologia ou não. Essa é uma pergunta que a gente precisa pensar. Verdade. Rapaz, assim, é assustador. Quanto mais tempo você passa dando aula na formação dos obreiros, assim, mais assustado você fica, né? Com a pobreza, com a fragilidade, né? Da formação. Esses homens e mulheres de idades diferentes entram nas salas de seminário e você vê que eles vêm de uma comunidade de fé onde você não tem o menor preparo, o menor discipulado. Eu quando era menino, eu nasci e fui criado na Assembleia de Deus, né? Uma igreja que não tem tradição teológica no Brasil. Ela não era, na época, uma igreja ainda muito estruturada. A Assembleia de Deus sempre foi uma igreja conhecida pelo fervor, né? Uma igreja fervorosa, piedosa, né? Piedosa ao extremo, chegando às vezes ao legalismo, e missionária. Então, essas eram as características das Assembleias de Deus, né? Sempre com ênfase no Pentecoste. Mas uma coisa que a minha igreja sempre nos ensinou, a minha geração, era o amor pela palavra, a leitura bíblica, os cultos. Os cultos eram bíblicos. As pregações eram bíblicas. Então, a escola bíblica era a escola bíblica. E a gente era incentivado a ler a Bíblia, a entender a Bíblia, a conhecer os textos. E aí, essa que é a grande sacada. O cara lê Sproul, o cara lê Berkoff, o cara lê, fala aí, Piper, o cara lê Peterson, o cara lê Gruden, né? Lê Keller, vai Sproul, Orton, mas o cara não leu a Bíblia. O cara não leu Calvino, Agostinho, Lutero, o cara não leu a Bíblia. Ele está construindo conhecimento em cima da areia, né, cara? Isso é para nada esse negócio. Verdade. Porque a teologia ela te ajuda a formar uma cosmovisão para que o seu olhar para a escritura mude, mas tem que ter escritura dentro de você. Sim, tem que ter Bíblia, né? Então essa pobreza ela está matando as nossas comunidades. Então hoje você tem um discurso muito mais ideológico, muito mais político, ou quando ele não é ideológico e político, ele é totalmente humanista. Né? Sim. A gente está com essas duas vertentes aí. Ou o cara ele entende que a assistência social é a glória do Evangelho, ou ele entende que a glória do Evangelho é a ressignificação da vida, né? A beleza da existência, da autoexistência. A falta da revelação das Escrituras, ela tem feito muito disso nas nossas igrejas, né? Como você pontuou, a falta, muitos leem muitos livros, isso é importante, a nossa formação, precisa conhecer, mas sem as Escrituras não tem fundamento nenhum. O alicerce está sendo construído na areia, né? E às vezes até na areia movediça, em muitos casos. Porra. Não só na areia, mas na areia movediça. Né? Você está afundando e está afundando outras pessoas junto com você. É verdade. Então, sem a fundamentação das Escrituras como norte, ou seja, você ler a palavra, amar as Escrituras, o que
podemos depreender desses grandes mestres, né, da palavra ao longo da história, pessoas, mentes argutas, brilhantes até, era o apreço que eles tinham pela palavra, o amor que essas pessoas tinham pela palavra. Sem as Verdade. escrituras, sem o coração se deleitar na palavra, não É, tem como cuidar de ovelhas, não tem como o pastor se cuidar e muito menos alimentar o rebanho. A palavra ela precisa ser sempre o fundamento, a base da vida da igreja. Quando a gente tira verdade. essa, o que sobra? As nossas Rouba próprias nada. ideias, próprias percepções, né? Isso. E aí estamos construindo nesse tempo, infelizmente, às vezes, as igrejas, né? Uma eclesiologia, um processo de discipulado inexistente, porque ele não é oriundo das escrituras, mas das nossas próprias percepções da realidade. A gente confia mais, às vezes, no nosso próprio coração, que as escrituras nos afirmam ser enganoso. A gente precisa sempre desconfiar das nossas próprias ideias e percepções e julgá-las à luz da palavra, para que o Senhor, sim, se faça árbitro, né, das nossas decisões e escolhas. Tudo tem a ver com o pragmatismo que você falou, né? Você pede para alguém dar uma palavra, trazer uma meditação ou dar uma aula, então o cara não tem, ele não aprendeu e não tem o tempo necessário para sentar, para ler, para refletir. Então ele vai em busca de textos na internet, de livros que ele possa reproduzir. Então a gente tem uma teologia superficial baseada em nada, porque às vezes ele fala uma coisa que ele nem acredita, não sabe nem de onde saiu aquele negócio. Eu te pergunto, Marcos, se alguém assistindo essa live aqui, um estudante de teologia ou um novo obreiro que está com o coração ardendo no Evangelho, quer servir ao Senhor, te procurasse e falasse, Marcos, professor, como é que eu faço para começar um processo de discipulado saudável na minha igreja? O que, que você aconselharia? Vamos juntando aí já o discipulado com o aconselhamento. Sim, boa, muito boa pergunta. Acho que uma coisa importantíssima é a gente ter a palavra de Deus como o nosso fundamento, né? Acho que esse Uhum. acompanhamento que Paulo faz a orientar Timóteo, né, na carta dele para Timóteo, de formação de pessoas, né? E essa formação, ela não é da noite para o dia, é o discipulado, é a vida na vida, é, estando próximo, É, andando verdade. junto, se colocando à disposição, ouvindo as histórias, apresentando-se também como alguém que está no processo de maturidade, não como alguém que já detém todo o saber e vai simplesmente passar ao outro, é andar junto, né? Postando as nossas próprias fragilidades nesse processo, né? Porque se a gente não uma característica que tem acontecido às vezes nesse tempo é que muitos líderes, muitos pastores têm se colocado acima do bem e do mal, né? Ou seja, eles não têm defeitos, eles não apresentam nenhuma falha, né, diante da sua membresia, não são capazes de pedir perdão à ovelha quando eles erram, de pedir perdão à Verdade. congregação quando eles erram. E isso na minha experiência pastoral, tem sido abençoador e libertador, porque ah, uma orientação para esse vocacionado é que pastores erram. Pastores não são deuses, né? Eles às Legal. vezes pensam que são, às vezes pensam que são, mas eles erram. E ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, ter a humildade de buscar bons conselheiros, desenvolver amizades saudáveis, é extremamente importante nesse processo de pastoral, de maturidade, cuidado, e desenvolver amizades na caminhada cristã. O voo solo na vida cristã,
é incompatível com o Evangelho. É incompatível. Verdade, verdade. A própria ideia de igreja é a ideia de comunidade, né? Mas isso é difícil, né, Marcos? Porque a gente entraria numa outra live aí para falar sobre a maneira como os obreiros às vezes são explorados, sugados, né? Porque querem andar junto, né? Você tem um monte de habilidade, competências e tem vocação. A liderança percebe que o que você faz dá caldo, aí bota você para trabalhar, 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 arranca o que você tem, mas não está te discipulando nem está andando junto, né? Então aí traumatizado, machucado, arrebentado, depois você não quer mais andar junto. Quando você falou de andar junto, vida na vida, dá um exemplo prático para gente aí, para quem está assistindo. O que seria andar junto, ter a vida na vida? Um exemplo muito prático, você visitar um trabalho que tem, nesse tempo, quase que sido Desaparecido. negligenciado, né? A questão da visita pastoral, né? Acho que você ir na casa da ovelha, do membro, conversar, tomar café, beber uma água, né? Assistir uma partida de futebol, coisas simples, Depende do time. depende do time, né? Há Depende do time, controvérsia. né? Você andar junto, né? Em coisas simples da vida, nos ajuda muito nesse processo de formação do nosso próprio caráter, né? Como a gente vai andando junto, a gente percebe as nossas próprias limitações, nossos pecados, né? Você anda junto comigo, anda um pouquinho junto comigo, você vai ver todos os meus pecados. Rápido. Só que, infelizmente, às vezes, a gente não quer ter esse processo porque a gente não quer demonstrar as nossas falhas. É verdade. Com medo, né, aí de perder o espaço, de perder credibilidade, né? Então, de maneira muito prática, é você ir mesmo de maneira muito simples, as coisas do cotidiano, estar próximo da pessoa, se importar com ela, conhecê-la de fato, né? E não apenas de nome como membro, mas de você conhecer a história de vida. Tem cada história belíssima quando você senta para conversar com as pessoas na igreja, rapaz. Como a gente às Verdade. vezes sai enriquecido e como que isso é abençoador para o ministério pastoral. Você sentar, conversar, às vezes você vai para consolar, para aconselhar, e você que sai edificado nesse momento de conversa. Você que sai Essa com um proposta, grande aprendizado, né? essa proposta que você está trazendo de estar junto, de visitar, de andar perto, de conhecer o caminho do discipulado lado a lado, da vida na vida, ela não se torna limitada dependendo do tamanho da comunidade? Será que isso é possível numa igreja grande? Eu acho possível. Ela pode ser, assim, como você falou, tem algumas limitações, mas pensa na dinâmica da igreja primitiva, né? O seu desenvolvimento. A igreja primitiva, ela se desenvolveu de maneira orgânica, de maneira espiritual, nas casas, que nós chamaríamos hoje dos pequenos grupos, né? Atualmente. Você tem no Novo Testamento a igreja se espalhando, se desenvolvendo exatamente nesse contexto de casas. Eu acho que esse cuidado pastoral ele pode ser muito bem ampliado quando muitos de nós pastores entendermos que a igreja ela só tem um dono, que é Jesus Cristo. E não somos nós, né? É. Não tem como ter dois donos da igreja. Não tem rivais, né, na igreja, não pode ter. Só que às vezes Verdade. muitos pastores têm medo nas igrejas locais de perder, por assim dizer, as ovelhas, né? E Que aí esse coisa. processo
de cuidado mútuo, que é bíblico e precisa ser incentivado, que é a ideia do sacerdócio universal dos crentes, que é Legal. muito bonito, É mas muito o quê? é muito bonito, né? Mas a meu juízo é muito pouco vivido e ensinado nas nossas igrejas hoje, porque a gente Verdade. tem, a gente fala às vezes do sacerdócio universal dos crentes, mas a postura às vezes nossa na igreja local, ela não é baseada no princípio de Jesus, mas no de Faraó, né? Verdade. E agora que está todo mundo em casa, chegou a hora da verdade do sacerdócio universal dos crentes. Né? Os caras não sabem orar, não sabem ler a Bíblia, não, É. não sabem. Culto doméstico, né? Eu fiz uma live com o Helder Cardin, não sei se você assistiu. Assisti uma parte, eu vou terminar de ver. Então, pois é, tem uma parte que ele fala disso, que ele soube de um cara que faz culto doméstico na casa dele, tem momento de louvor, momento de oração, momento de oferta. Quer dizer, em vez de ele transformar a casa dele num lugar acolhedor, onde a gente compartilha a fé, né, estuda junto, o cara pegou a liturgia institucional e Exatamente. engessou a única coisa humana que tinha sobrado, que era a casa dele. Pô, maluquice. Aí o sacerdote universal colocado à prova, né? Não deu certo. Não deu certo. O perigo da institucionalização nossa, ele é muito presente, né? A gente se tornar institucional e se tornar Exatamente. atores profissionais, né? Tem um livro interessante, do John Piper, escrito com o Carson, que é o pastor como mestre, o mestre como pastor, que dá algumas orientações para nós preciosíssimas, de maneira muito prática, dessa dinâmica do pastor na igreja, como também ele é um pastor e mestre, e como a gente pode experimentar e vivenciar isso na igreja local. Se a gente acaba tendo uma perspectiva simplesmente institucional da igreja, a gente reproduz isso, como você pontuou, esse exemplo que o Helder Cardin disse, na nossa própria vida na igreja, dentro de casa. A Verdade. gente está Verdade. da igreja e está dentro de casa. E aí a gente acha que estamos, ao invés de usar aquele princípio bíblico, né, lá de Deuteronômio, de capítulo 6, que fala do ensinar, do inculcar, de andar pelo caminho, Pois é. você vai observando e trazendo elementos do evangelho no dia a dia. Você olha a criação de Deus, você percebe a forma de você apresentar o evangelho para sua família, quando você está na praia, quando você está no cinema, quando você olha a dimensão empírica do pecado na vida das pessoas e na sua própria vida, né? Quando você Verdade. o seu próprio casamento, a sua relação, às vezes, entre pai e filho, entre marido e mulher, e dali você está em elementos bíblicos profundos das escrituras para ensinar e começar, de fato, a inculcar o ensino da palavra no ambiente extremamente natural e espontâneo, é algo que a gente tem perdido nesse tempo, porque Verdade. a teologia, ela precisa ser útil para a igreja, né? Ela precisa ser serva da igreja. Se a teologia ela não serve à igreja, para que serve? Eu tenho o teólogo John Mackay, né, que ele fala da teologia da sacada, né? Ela tá numa varanda lá no alto, ela não chega no chão. Sim, verdade. E aí a igreja, Leclerc, para mim, nesse tempo de pandemia, tempo de distanciamento, a gente precisa, como pastor, essa parte do aconselhamento, a gente precisa ah, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa sanidade mental, cuidar do rebanho
pela palavra, dando orientação, dando o conteúdo bíblico consistente ao rebanho, mesmo à distância, criando oportunidades na igreja de aprendizado, para que a ovelha, né, o corpo de Cristo, possa ser alimentado pela palavra, que a gente possa ter, à luz de uma teologia saudável, para esse aconselhamento, uma cosmovisão, como você falou, centrada no Evangelho, para que os ídolos do nosso coração eles sejam destonados, né? Porque são muitos ídolos que a gente tem. A gente cria. Quando a gente não tem, a gente cria, né? Verdade, A verdade. gente cria. E aí, se a Marcos, gente não tem uma teologia bíblica saudável, isso não vai nos ajudar no aconselhamento pastoral, não vai ajudar a igreja nesse momento de isolamento social para se cuidar, se proteger, se verdade, blindar, a lidar com os conflitos que acontecem dentro do lar, que tem aumentado de maneira significativa nesse tempo. verdade, verdade. E aí as escrituras, o aconselhamento, a orientação bíblica para esse tempo de pandemia é extremamente pertinente. Aí os pastores precisam se preparar, precisam ter uma palavra de fato bíblica e saudável e relevante para esse tempo. Legal, cara. Não parece, mas tem 1 hora que a gente está falando, você acredita? Rapaz, passa rápido, hein? Impressionante, né? Para a gente chegar, estamos aí na reta final da nossa live, Marcos. Quais livros você indicaria para a turma que quiser melhorar no aconselhamento, no discipulado? Você já indicou A Treliça e a Videira, que é um livro belíssimo, mas se você quiser indicar outros, a hora é essa. Tá, tem alguns livros interessantes. Esse que eu falei anteriormente, O Pastor como Mestre, o Mestre como Pastor. Esse livrão. Muito bom. Você tem... Inclusive, deixa eu dar uma pausa aí. Tem vários vídeos no YouTube. Depois, se o pessoal quiser assistir lá no nosso canal, se inscreve lá, youtube.com/Oficina da Palavra. São conversas sobre ensino e apacentamento entre o Carson, o Piper e às vezes um convidado. Às vezes está o Orton, às vezes está... Pô, tem tanta gente que eles levam, cara, para discutir esses assuntos assim do cotidiano, é muito legal. Então, fica a dica aí, ó. youtube.com/Oficina da Palavra. Eugênio, qual livro do Eugênio você gosta mais? Olha, tem 2 livros que eu gosto muito. Esse aqui é um deles, Um Pastor Segundo o Coração de Deus, que eu havia falado antes. Muito e um legal. outro livro que ele conta a história de Jonas, nesse livro. Agora eu não recordo agora o nome, agora de cabeça. Foram 2 livros que me marcaram muito. Já li há um bom tempo, mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu os revisito devido à profundidade desses livros e indico com muito gosto para aqueles que lidam com essa área do aconselhamento, da espiritualidade cristã, do cuidado pastoral. Vale muito a pena a leitura desses livros. Legal, cara. Esse de Jonas é A Vocação Espiritual do Pastor. Exatamente. Obrigado. A Vocação Espiritual Nada. do Pastor. Rapaz, Eugênio é maravilhoso. Esse que você mostrou é de uma coleção, são 4 livros, né? O Pastor Segundo o Coração de Deus, O Pastor Desnecessário, que é o meu favorito, O Pastor Contemplativo, O Pastor que Deus usa. Isso. Né? Mas tem esse fantástico, esse de Jonas, que é A Vocação Espiritual do Pastor, o livro de Jeremias, que é O Corra com os Cavalos, que é uma obra-prima, A Vocação, né? O de Davi, Transpondo Muralhas. Os livros do Eugênio são inesquecíveis para quem lê. Para quem lida com a área da poimênica, né? Assim, do aconselhamento pastoral, da espiritualidade, vale muito a pena ler os livros dele. São um bálsamo assim, para a alma. É verdade, cara. O que você está lendo agora, para a gente encerrar? Qual é o teu livro de cabeceira? Meu livro de cabeceira que eu comecei a ler recentemente é o do... Fazendo propaganda aqui, você não pode passar dessa vida, né?
Ah, se entregou. Inteligência Humilhada do Jonas, né? Comecei a ler, chegou essa semana o livro. Olha que E, legal. cara, assim, vale muito a pena, assim. Tô gostando muito e assisti a uma live dele essa semana e ele falava muito a respeito do livro e as ideias foram sendo amadurecidas aqui na minha mente Legal, e cara. muito bacana, sido muito Então, bom. lá no canal, Marcos, tem uma playlist chamada The Books on the Table. A gente fala só de livro. Que Tem, maneiro. tem, tem um vídeo que é com o Jonas sobre o Inteligência Humilhada. É um vídeo de 30 minutos onde ele fala do livro, como ele escreveu, como é que você usa o livro, as partes do livro. E depois eu fiz uma live com ele, Humanidade Humilhada, onde a gente vai usar o livro para falar desse momento. Ó. Ficou a propaganda aí também para você assistir, tá lá. Tá ótimo. Vai ser um Vou mandar para prazer. você, vou mandar para você os links. Manda sim. Eu vou assistir com todo carinho. Legal. Obrigado, Marcos, por ter dado o seu tempo e ter falado tão bem, dicas tão pertinentes para esse tempo. Você é um cara jovem, né? A gente precisa de gente como você, cara, com uma boa cabeça, bom conhecimento e vocacionado. Obrigado muito, muito por ter participado, tá? Eu que agradeço aí, Leclerc, o carinho, o convite, né? Lisonjeado aí pelas palavras. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Eu pastorei e estamos aí juntos nessa mesma labuta aí, em oração. Legal. Abraço, meu querido. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.